todos os pecados dos homens, deve desmarcar Jesus. Dá atenção que esse tema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao sangue e se concentra sobre a pele e então escorrega por todo o corpo até a escola. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então prendem pelo pulso a uma coluna por baixo. Ele, de novo, participa. E então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram-lhe a roupa e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por bilhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e espirra sangue. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, o suor frio lhe prega na fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios decorrem ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto, pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois, o descarga da coração. Como lobos espíritos, mais duros que a cássia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa em torno de 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terrenos irregulares, cheias de pedregulhos. O homem os arrasta. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta, impede
dor agudíssima que se espalhou, primeiro pelos dedos, depois pelos ombros e, por fim, atinge o cérebro. A dor mais insuportável que o homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão nos grandes pontos nervosos, provoca um desmaio e faz perder a consciência. Mas, em Jesus, não. Em Jesus, o nervo foi lesado parcialmente. E quando o seu corpo foi suspenso na cruz, a lesão se esticou fortemente, como uma corda de violino esticada. A cada solavanco, a cada sofrimento, vibrará, levando a uma dor que percorre todo o seu corpo. Um sofrimento que durará 3 longas horas. O carrasco, seu ajudante, empunha as estrelas da faca. Eleva Jesus, colocando primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo o combate para trás. O encosta na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixa o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. As suas feridas, dorso, entram em contato com a madeira da cruz. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram no crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente. Uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se. Cada vez que o Marte levanta a cabeça e começa, pontadas agudas de dor, pregam os pés. Ao meio-dia, Jesus, insciente, não bebeu desde a tarde anterior. O seu corpo está uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta. E o lado inferior começa a feder. A garganta seca. E ele queima. Mas ele não pode engolir. Jesus tem sede. Então, um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja encharcada de gases, de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura sem precedentes. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem com uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. E como acontece com alguns feitos de tempo, aí os médicos chamam de quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. E em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço, e finalmente os músculos respiratórios enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais fluida. O ar entre seus pulmões, sufocados em sangue, com assovio, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ácido dos pulmões, tem sede de ar, como asmático, em plena crise, o seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois
transforma num violeta purpúreo. E, enfim, seu rosto se torna roxo. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões, cheios de ar, não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus, com um ponto de apoio sobre os pregos dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto finalmente recupera a palidez inicial. Mas por que esse esforço? Mas por que tal esforço? É porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a puxar-se de novo. E a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o pé dos seus pés. É inimaginável! É inimaginável! Atraídas pelo sangue, que ainda escorre, e pelo jaco abalado, enxame de moças, surge ao redor do seu. Mas ele não pode chamá-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde e, de repente, a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que durou horas e horas, todas as dores, toda a sede, todas as cãibras, a asfixia, o latejar dos enfermos, me arrancam lá dentro. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita: tudo está consumado. Em seguida, um grande brado diz: Pai, nas tuas mãos entrego